Oi, posso ter alguns minutos corporativos da sua atenção? No Minutos Corporativos de hoje, a gente recebe Andrea Yazdi. Ela é diretora de logística da Copa Energia, que congrega a Copagaz e Liquigás, tradicionais distribuidoras de GLP no país. No bate-papo esclarecedor, Andrea nos fala sobre desafios, iniciativas e novidades da marca. Você sabia que a companhia pretende ampliar o uso de gás em outros setores como o agronegócio? E que na pandemia colabora com a logística de oxigênio em São Paulo? Antes da gente seguir, já deixa o seu curtir, compartilhe esse episódio e, se você puder, claro, se inscreva no canal. Para a gente ampliar a nossa comunidade, a gente precisa muito da sua colaboração. Aí você pode clicar no sininho depois de se inscrever. Assim você é notificado de todas as novidades por aqui. Agora sim, então vamos. Depois da vinheta, fique conosco, porque o papo é bom. Andréia, muito bem-vinda ao Minutos Corporativos Intermodal. Que bom ter você aqui. A gente tem tanta coisa para conversar, então muitíssimo obrigada desde já. Bem-vinda. Obrigada, Ana. Super legal essa oportunidade desse bate-papo. A gente precisa dessa troca, né, no mundo corporativo, ainda mais na área de logística, que é sempre tanto desafio, tanta eficiência que a gente precisa buscar e aprimorar. Então, prazer todo meu. Ai, que maravilhoso. E, gente, eu já te apresentei antes, né? Antes da vinheta, eu estava apresentando você, mas quero lembrar que eu estou com uma mulher super poderosa, que, assim, a Andrea Yazdi, ela é diretora de logística da Copa Energia. A Copa Energia, ela congrega as duas tradicionais distribuidoras de GLP, né, que é o gás liquefeito de petróleo, também conhecido como o nosso gás de cozinha, que é a Copagaz e a Liquigás. Então, Andrea, muitos parabéns por esse novo desafio aí, né? Então, a gente tem muita coisa para conversar mesmo. Então, para começar, eu gostaria que você comentasse um pouco conosco sobre como que é estar à frente da logística de uma das principais companhias, como a gente já colocou aqui, né? E que comercializa, a gente tem números, não é? Mais de 600 mil toneladas deste gás por ano, e todos os desafios de tocar o setor nessa área, né? Fazendo um grande favor, fique à vontade. Não, obrigada, Ana. Realmente é super desafiador, ainda mais pelo processo que a gente viveu agora de fusão, que foram, eu acho, historicamente, uma das fusões mais grandiosas que o Brasil passou, né, nesse último tempo. Então, e tudo isso com um elemento super diferente, que foi a pandemia, né? Então, a gente iniciou o processo, né, de integração e de preparação para o M&A nas vésperas da pandemia. Então, foi em março que a gente iniciou todo esse projeto, um desafio enorme, a empresa toda em home office, e, enfim, a gente conseguiu efetivar e concluir com sucesso o closing em dezembro, e já colocamos a operação de muito do que a gente tinha desenhado, até de malha logística, de distribuição, em prática, em 60 dias. Uau. Então, o time foi super empenhado, né, e dedicado com esse projeto super grandioso. A gente está aí com 3 mil clientes por dia de atendimento. Então, saltamos de quinta distribuidora do país para a quinta do mundo. Então, são números super grandiosos, né? E tudo isso tratando de GLP, né, que é um produto extremamente de periculosidade, que a gente tem que ter todo o nosso pilar de segurança muito bem estruturado e normatizado, né? Então, esse é o grande desafio nosso. Não, com certeza. A gente falando assim, todo mundo foi para, assim, muita gente foi para home office, muitas empresas, né?
E aí a gente sabe, portanto, como que é o desdobramento de todo o trabalho. Mas quando a gente pensa na logística e pensando, né, na empresa de vocês, que a gente vê que é movimento, né? Então, assim, como que é interessante, enquanto você estava falando, estava aqui pensando, né? Como assim, a gente trabalhando de onde cada um pode trabalhar ali, mas colocando tudo isso em movimento pelo país inteiro, né? Que é de tamanho continental. E é disso que, então, a gente vai falar que é um desses desafios, talvez um dos principais deles seja mesmo a distribuição do gás ao redor do Brasil, vendo o tamanho que temos aqui, que é o nosso país, né? Então, como lidar com essa questão da melhor forma possível, de maneira que o transporte e o abastecimento sejam ágeis e eficientes, e que não contribua para um eventual aumento de custos aos consumidores? A jornada é super interessante, né, Ana? Que a gente precisa realmente ter essa visão do todo, né? O nosso país são vários dentro de um só. Então, são regiões muito atípicas e a gente tem um consumo, nós trabalhamos com 3 SKUs, mas o uso do GLP é muito diferenciado para cada cliente, para cada consumidor. No caso da revenda, não, os revendedores distribuem o botijão de gás, né, o gás domiciliar, mas para o uso empresarial são vários usos e consumos distintos. Então, para a gente tentar, como logística, abraçar toda essa pluralidade, né, a gente tem que usar tem que ter o uso de tecnologia, e tecnologia muito bem direcionada, né, onde a gente precisa primeiro fazer a nossa lição de casa, que é muito importante a gente entender aonde que estão as nossas ineficiências, né? Então, entender o diagnóstico do nosso problema, entender a causa do nosso problema, para embarcar uma tecnologia assertiva e que traga a melhoria que a gente espera. Porque a gente vê em logística que fala muito, né, de inovação, logística 4.0, todo mundo gosta muito desses temas, e a gente tem uma diversidade de softwares, assim, para cada uso e para cada utilidade esperada. Mas o principal, eu acho que é muito isso, fazer um diagnóstico completo dessa nossa cadeia de distribuição, que é extremamente capilarizada, e entender o que eu posso melhorar com tecnologia, para que isso reverta em eficiência. Exatamente, e o desafio é grande, e essa questão da capilaridade, né, também, assim, falando de tamanho, a gente também estava falando isso no começo, né, muito, cada região, cada lugar é bem diferente, né, então, assim, Total. Então, imagino, realmente, é um desafio muito grande, né, diariamente, exatamente. Ainda a gente falando na questão de aspectos custos, né, uma operação pioneira que vocês têm aí, anunciou a importação de GLP da Argentina para o Brasil. Pode tornar o gás de cozinha mais acessível à população e servir incentivo para outras empresas que atuam na comercialização do insumo, no momento que o país caminha em direção a um mercado mais aberto do setor? Você pode falar um pouco mais sobre isso, dar mais detalhes, por favor? A importação foi um projeto coordenado, né, pela área de suprimentos, e a gente teve todo um apoio de entender como é que é logisticamente a região, por exemplo, a região sul, que é um polo deficitário, né, a gente não tem refinarias que atendam toda a demanda dessa região. Então, com a importação da Argentina, isso já deu uma equalizada, né, dessa demanda. A gente ainda não conseguiu totalizar toda a região de suprimentos, mas é um caminho que a gente percebe que faz muito sentido. O mais importante, a gente, nesse momento, é realizar esse atendimento, né, de uma forma rápida. E isso, pela proximidade da Argentina, está acontecendo muito bem. A gente já tinha outros laboratórios que a gente realizou com a Bolívia e continua fazendo esse tipo de importação, mas é um modal rodoviário. Cabotagem foi o primeiro projeto foi com a Argentina. E o resultado está sendo super bacana.
Que bom. Fora que é o pioneirismo, né, disso tudo, né, que quando a gente atinge, né, esse tipo de ações disruptivas para a gente entende que todo o mercado é beneficiado. Exatamente, né? Muito bom. Outra iniciativa da empresa que gera expectativas é o anúncio de que a companhia pretende ampliar o uso do gás em novos setores, como o agronegócio. De que forma uma logística eficaz pode contribuir para a expansão de segmentos de atuação? E quais são os principais setores atendidos hoje pela empresa? Bom, Ana, esse é também um projeto piloto e pioneiro da Copagás, ela, junto com uma autorização da ANP e uma parceria com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, foi feito vários estudos para novos usos, né? A gente é uma distribuição de GLP, ainda é uma distribuição muito regulamentada, que a gente ainda tem restrições desde a época da Guerra do Golfo. Então, tem coisas que a gente entende que isso, com certeza, vai ser revisto, porque quanto mais opções o consumidor tiver como fonte energética, melhor. Então, esses usos, por exemplo, do agronegócio, isso já é praticado em toda a América do Norte, né? Os Estados Unidos utiliza muito o GLP para controle de pragas, para secagem de grãos, e isso ainda no Brasil, como a gente tem uma força enorme do agronegócio, ainda tem uma restrição pela utilização. Então, a gente entende que realmente isso não faz sentido e que em breve, com certeza, a regulamentação vai ser alterada. Maravilha, ansiosos para isso, né? Porque vive o agronegócio no Brasil, né? Então, e assim, a gente vai falar assim de futuro da empresa mais para frente, mas há tanto já o que ser feito que a gente já está ouvindo aqui, né? Que tipo, sem limites para a empresa, né? Vamos ver que dá para fazer tudo aqui. Sim. É muito bom. Pode falar. Não, exatamente, Ana. Tudo que tiver viabilidade, né, econômica e trouxer essa alternativa de fonte energética, isso faz muito sentido. Muito bom. E aí, a gente vai falar de sustentabilidade, Andréia. Segundo o relatório de sustentabilidade que tem na companhia, né, da companhia, foi possível reduzir cerca de 13% das emissões de poluentes por parte da empresa, com o redesenho de uma malha rodoviária e com a importação de parte do gás comercializado pela marca, como a gente já está falando. Você pode nos falar um pouco mais sobre isso e quais outras iniciativas de destaque da Copagaz nesse sentido? Esse foi um resultado também muito bacana que a gente obteve com o redesenho da malha, né? Então, a gente otimizou muito os fluxos de distribuição e, como eu disse, com relação à importação de cabotagem, tudo isso, menos quilômetro rodado, menos emissões. Então, a gente, com certeza, teve um resultado muito bacana com as duas ações em conjunto, né, com a importação e a revisão de toda a malha. E na sequência, a gente já está implementando vários indicadores que a gente está chamando de indicadores verdes, né, que entendam como essa distribuição hoje, né, a gente precisa ter esse foco de indicadores sustentáveis, porque, de fato, é um caminho sem volta, né? A gente, como logística, tem muita responsabilidade nisso, de ter um melhor equipamento, de ter um combustível com poucas emissões, de ter uma roteirização muito bem planejada, executada, que tudo isso retorne como impactos reduzidos ao meio ambiente, né? Isso tudo faz muito sentido. Ô, Andréia, e ainda desse assunto, 13%, que é a percentagem aqui, é bastante, né? É bom, muita coisa. Exatamente, muito bem. Aí, é o seguinte, a gente falou um pouco de Covid-19, enfim, mas a questão é que vocês também, a Copagaz, ela se destaca e colabora com ações de enfrentamento à pandemia. De que maneira, né? Mais recentemente, por exemplo, vocês, foram as empresas que se comprometeram com a logística de oxigênio
em São Paulo. Como é que funciona essa operação? Você pode contar um pouco mais para a gente? Essa é bem interessante também. Muito. A gente, desde o início, quando começou o impacto da pandemia, a gente tentou fazer algumas ações para ajudar, para apoiar os hospitais, enfim, algumas regiões que a gente percebeu que já tinha uma certa a situação de suprimentos, né, de insumos já estava começando a ficar mais crítica. E logo depois, no pico da pandemia, que a gente, é difícil falar em pico de pandemia, porque a gente parece que está vivendo constantemente um pico, mas na virada do ano, a gente teve a ação, foi chamado pelo governo do estado de São Paulo a apoiar na distribuição de oxigênio, né? Tinha acabado de acontecer o problema em Manaus e o governo do estado de São Paulo pediu um apoio nessa distribuição junto com as usinas de oxigênio. Então, a gente adaptou alguns caminhões para poder fazer essa distribuição em UPAs, em hospitais da região, e agora a gente está atualmente na distribuição junto com a Ambev, né? Porque a Ambev converteu a cervejaria de Ribeirão Preto em uma usina de oxigênio, está produzindo cilindros, e a Copagás está realizando essa distribuição junto com as UPAs e os hospitais lá na região de Ribeirão. Então, a gente entende que isso é super importante, as empresas têm que ser sensíveis a esse tipo de ações sociais, cada vez mais eu acredito muito nesse movimento de empresas que têm que ser ambidestras, né, que elas têm que atender a sociedade e atender os acionistas, então isso para mim faz muito sentido e a empresa pensa dessa forma, então eu acho muito bom. Muito bom, não, muito parabéns, assim, e também por esse despertar, né, que faz assim, esse despertar do que você está dizendo, de atender a sociedade de outra maneira também, e do que precisa, enfim, e deve ter sido muito interessante ver os caminhões da Copagás chegando por ali com oxigênio, né? Não, foi uma repercussão, assim, que a gente não imaginava, as pessoas se voluntariando na distribuição, então entraram no nosso site, olha, eu tenho carta, sou motorista habilitado, tenho MOP, eu gostaria de fazer a distribuição de forma voluntária, nossa, a adesão foi muito bacana, então realmente o povo brasileiro é singular, né? Sim, a gente defende e somos sim, né? E aí, falando, quando a gente fala de Covid, enfim, e depois, assim, fica meio difícil da gente pensar até no futuro, fazer planos, né? Mas sabemos que sim, temos que fazer, mesmo que sejam vários, né? E aí, então, assim, o assunto é o futuro da companhia do país, o que a gente pode esperar da Copagaz nos próximos anos, Andréia? Olha, a Copagaz tem esse DNA Brasil, né? Então a Copa Energia agora nada mais é do que parte Copa Energia, Copagaz e um grande acionista que é o Itaúsa, né? Que está junto com a gente. Então somos Brasil, uma empresa totalmente 100% nacional. Então a gente quer muito investir, temos, lógico, projetos em toda a cadeia de distribuição, né, mundial, mas o grande foco nosso é desenvolver aqui, né, fontes de energia, atender um mercado cada vez mais crescente da região Nordeste. Então, enfim, é uma série de fomentar novos usos, né, que a gente quer que o GLP tenha essas novas utilizações, mas sempre com foco muito grande em segurança e confiabilidade, porque a gente sabe que é complexo o nosso produto, que a gente tem que ter isso como um pilar inegociável. Então, isso para a gente é muito importante. Muito bom saber. E vindo de você, que já é uma fonte quente, né, para a gente. Fonte quente.
Muito bom, nesse frio fonte quente. Andréia, a gente vai seguir aqui para a última pergunta, que ela é primordial aqui dentro do Minutos Corporativos, que é a seguinte: se você pudesse conversar com alguém no âmbito pessoal ou profissional da sua vida, com quem você conversaria? Olha, quem eu tenho muita vontade de conversar e me inspira também bastante é a primeira-ministra da Nova Zelândia, a Jacinda Ardern, né, que teve um super destaque, né, na pandemia da Covid, e que é impressionante como ela sabe lidar com toda a criticidade do momento, com muita empatia pela população, com muita sensibilidade, porque são nesses momentos perturbadores, né, nesses momentos críticos, que a gente vê realmente como uma liderança pode fazer toda uma diferença no resultado. Então, eu entendo que é um movimento muito... É um destaque muito importante, né, porque a gente percebe que quanto menos polarizado a gente for, quanto mais empatia a gente ter pelo povo, pela população, melhores os resultados e melhor a qualidade de vida de toda a população. Acho que faz muito sentido isso. Ah, que bonito. Geralmente as pessoas vêm aqui e falam de pessoas que não existem mais, então o papo não vai acontecer, mas a gente só fica a dica aí para esse bate-papo incrível. Quem sabe ela escuta. Exato, chegue a Ana, tudo isso, e o bate-papo seria bom. Ia ter que virar uma live, tinha que virar aqui, todo mundo tinha que assistir, porque acho que ser riquíssima, que sensibilidade, né? Então, muito bom. Muito obrigada por isso com a gente. Muito bom tudo isso que você veio aqui nos apresentar, de extrema importância. É sempre importante. E aí que eu já estou pensando quando você pode voltar, para a gente poder falar dessa questão do agro, dá para envolver muita coisa. Vou esperando você aqui com novidades. Não, fico à disposição e espero trazendo boas novas, né? Quem sabe? Novas, sempre. Estamos trabalhando para isso. Muitíssimo obrigada, Andréia. Foi um prazer. Você é uma mulher incrível, é muito bom assim, a gente ver mulheres liderando, fazendo a diferença no mundo. Você que está aqui nos assistindo, muitíssimo obrigada pela sua presença. Se você quiser enviar uma pergunta para a Andréia, quiser fazer alguma sugestão aqui para os nossos Minutos Corporativos, fique à vontade, a gente quer muito ouvir você. Então, você pode escrever para minutoscorporativos@informa.com. Esteja sempre conosco. Andréia, obrigada mais uma vez e até a próxima. Até a próxima, Ana. Obrigada. Foi ótimo, foi muito bom. Agradeço mesmo. A gente que agradece sempre. Até mais. Até mais.